Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém. Quantos vieram prontos para essa noite? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Antes de começar o culto, olha, tem alguém aqui que chegou sentindo alguma dor no seu corpo? Dor de cabeça, nas costas? Quem? Se alguém chegou aqui sentindo alguma dor no seu corpo, fica de pé, por favor. Para a gente identificar você. Você é aonde? No dedo mindinho? Foi o quê? E foi? Misericórdia. É mesmo, tanto o dedo se cabe no menor. Misericórdia. Tem mais alguém aqui? É? Pronto, Vilma. Pode ficar aí, tá bom? É aonde? De ouvido. Coloca a mão assim. Fecha o olho. Tá tapado. Pronto, vai destampar agora. Bota a mão assim. Vai. Pai, em nome de Jesus. Peço o teu poder destampando esse ouvido agora, Pai. O ouvido direito dela, ficando livre para ouvir normal, Senhor. Em nome de Jesus, ouvido abra-te. Agora, em nome de Jesus, toda obstrução saia. Vê aí, Nilo. Vê aí, Vilma. Vai agora para ver. Hein? E é? Cadê? Vem cá. Sai tudo. Não é? Cadê? Em nome de Jesus, Pai. Eu digo ouvido livre. 100%. Em nome de Jesus. Saia. Vem agora. Vê. Vai. 100%. Hein? 100%. Tá? Tá. Mesmo? Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Na máquina. Deixa essa mão. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos toda dor agora indo embora. Dor, deixa ela livre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, toda dor nesse dedo mindinho eu ordeno em nome de Jesus, saia. Vem. Vai. Vai. Vai, anda. Normal. Amém. Tudo? Não estava conseguindo pisar. Deixa eu mostrar. Sim. Eu não estava conseguindo tirar. A Jéssica pediu para eu tirar ali e não conseguiu, porque está roxo. Mas agora, ó. Quando for derrubado, dou uma seta no dedão, que é maior, porque o mindinho, né? Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Que eu estou sentindo alguma dor? Irmãos, quantos creem que o poder de Deus é real? A gente precisa tanto crer nisso, irmão. Porque vai ter momento, né, que a gente vai precisar desse poder. E ele só vai operar ao nosso favor se a gente crer nele. Você está comigo aqui? Se a gente não crer, ele não vai operar ao nosso favor. Nós sabemos que uma atmosfera, né, ela pode ser criada, gerada, onde não vai nem precisar de você estar crendo ou não. Deus vai se mover para mostrar a outras pessoas que Ele está se movendo no ambiente. Você está comigo aqui? Mas vão ter momentos que vai ser a gente, a situação e o poder. E a gente precisa crer para tomar posse daquele poder que opera em nós, né?
para que a cada dia a gente possa se mover nele e se mover com ele. Você está comigo aqui? Porque isso é algo que é o que, como é que eu posso dizer? O que respalda o Evangelho. O Evangelho não é só uma pregação, não é só uma boa palestra, não é só uma boa pregação. O Evangelho é manifestação do poder, querido. Você está comigo aqui? E nós precisamos entender isso. Essa noite eu queria... Não sei nem o que era que eu ia falar até chegar aqui, mas já está vindo, né? Tá descendo o download. Então, essa noite eu queria estar falando um pouco sobre isso, né? Primeiro é descobrindo o seu propósito para andar no poder. Irmãos, a gente teve nesses dias aí na conferência, né, lá do pastor Chilton com o Bradford. E é bem interessante porque ele é um camarada já vivido na vida espiritual, né? E assim, é acostumado, na verdade, a andar com o poder. Tem pessoas que acham estranho, mas na verdade é algo, né, que vai fazer com que o Evangelho seja de fato crido. Não é somente a conversa, é o poder manifesto. E isso não é algo para pessoas, né? Nós sabemos que existem dons ministeriais, que cada um deles vai carregar ferramentas. E todos eles vão, de certa forma, andar no poder. Porque todo dom ministerial manifesta o poder. Desde o pastor, o mestre, né? O evangelista, o profeta, o apóstolo, vai ter que manifestar o poder. Por quê? Porque é o poder que respalda a pregação da palavra. Eu acredito que é Marcos, se puder colocar ali, bem rapidinho. Marcos capítulo 16, se tem, não sei, vou ver aqui, para não errar o capítulo. Pronto. Bora, meu filho. Marcos capítulo 16. Irmão, se tem uma coisa que me atrai, né, dentre várias coisas do Evangelho, é o poder. É isso mesmo, Marcos 16. Pronto. Eu queria ler só com você o versículo 19 e 20. Eu acredito que você conhece decorado, né? A partir do versículo 14 ou do versículo 15, quando Jesus diz que ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão aqueles que creem, não é quem crê e for batizado será salvo. Ele fala aquelas coisas. E depois é recebido assunto aos céus, diante dos olhos de todos os discípulos, né? E o versículo 19 diz assim: concluindo, depois de lhes ter orientado ou dado mandamentos, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Diga, elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Aí diz assim, nessa versão que eu tenho no juízo já, diz assim, né? A partir daí saíram os discípulos. Nessa versão que eu estou com ela hoje diz assim: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor, diga aí, o Senhor, preste bem atenção nisso. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra, com sinais que a acompanhavam. Você está comigo aqui? Jesus disse: olha pessoal, vai, prega o Evangelho, vai lá e prega o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Mas em meu nome vocês expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Depois que Jesus falou isso, né, a Bíblia diz que ele começou sendo elevado aos céus. Jesus não sumiu no piscar de olhos. Jesus foi sendo levado para os céus, e os discípulos olhando, até que uma nuvem o encobriu. E essa narração em Atos, né, diz que quando os discípulos estavam olhando para o céu, procurando, Jesus tinha desaparecido nas nuvens. Dois homens, né, dois anjos apareceram e disseram: olha, esse que vocês viram subir, ele vai voltar da mesma forma, né? Mas é interessante porque a Bíblia diz que depois disso os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor ia confirmando a palavra. Diga, confirmando a palavra. Irmãos, o Senhor ia confirmando a palavra por meio de sinais que acompanhavam a palavra. Porque a palavra não é minha, não é sua, não é nossa.
A palavra é dele. Você está comigo aqui? E eu sei que quando nós, às vezes nós nos comprometemos com a nossa palavra e nós nos sentimos obrigados a cumprir aquela palavra, vê. Imagina Jesus. Você está comigo aqui? E nós precisamos a cada dia entender, que o propósito maior de todo filho de Deus é de fato revelar Jesus. Nessa caminhada de revelar Jesus, é que nós vamos descobrindo aquilo que o Senhor nos confiou, seja um chamado ministerial, seja uma habilidade, seja um dom, seja um talento, mas tudo isso está dentro desse trilho, que nós vamos começar a andar nele, com o propósito de revelar Jesus. Hoje nós sabemos que uma boa parte dos filhos de Deus levam uma vida comum. Na verdade, uma boa parte dos filhos de Deus levam uma vida, vamos dizer assim, quase como que uma vida dúbia. Na igreja é fervoroso, e às vezes declara a palavra, e às vezes ora em outras línguas, e às vezes se move, deseja, quer que a unção venha sobre ele, mas muitas vezes na sua vida cotidiana, porque nós não temos mais vida natural, não sei se você sabe disso. Amém. Diga, crente não tem mais vida natural. Crente não tem mais vida natural, irmão. Para a gente dizer, não, mas aqui é meu trabalho, aqui é meu momento de lazer, aqui é meu futebol, aqui é meu pedal, aqui é minha pesca. Não tem mais momento natural. O crente não tem mais vida natural. Na verdade, ele pode estar lá pedalando, e orando em outras línguas, e daqui a pouco o Senhor falar com ele, tratar coisas com ele. Pode ser que ele esteja lá naquele momento se preparando para o futebol, para uma coisa, para outra, para uma pescaria, e Deus falar com ele. Você está comigo aqui? Porque agora nós temos uma conexão direta com Deus, onde o Espírito Santo vem habitar em nós, e o propósito do Espírito Santo vir habitar em nós é nos dar condição, a capacidade de poder perceber Deus falando conosco. Morto espiritualmente nós não conseguimos. Você está comigo aqui? Mas depois que a gente ressuscitou com Cristo, a vida de Deus veio habitar em nós, o Espírito Santo veio habitar em nós, é justamente para isso, para que Deus possa nos comunicar aquilo que Ele deseja, ao ponto dessa certeza, dessa testificação, daquele convencimento do Espírito, ministrar o nosso coração para a gente andar dessa forma. E isso é algo que nós, na verdade, precisamos desejar, irmão, intensamente, porque senão nós vamos viver uma vida natural, ou da mesma forma que a gente vivia antes, somente tendo momentos de igreja. E na verdade não, querido. Na verdade nós somos chamados para viver uma vida sobrenatural, irmão. E viver sobrenatural não é viver flutuando, não é viver nas nuvens, não, viver sobrenatural é viver uma vida além da que as pessoas vivem no natural, querido. Porque as pessoas que vivem no natural, elas vão olhar no natural, vão falar naturalmente, vão só pensar naturalmente, vão viver naturalmente. Mas quem nasceu de novo é para viver em novidade de vida, irmão. E essa novidade de vida engloba tudo nosso, querido. E nós precisamos entender isso, Romanos capítulo 8, por favor. Que a gente vai partir daqui. E eu fico pensando, eu digo, rapaz, Deus ele quer se mover em nosso meio todo dia, irmão. Não, deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer se mover em nosso meio todo dia. Rapaz, eu fico, meu Deus do céu. Às vezes eu fico pensando, como as pessoas, elas podem ter a vida de Deus dentro delas e ainda querer viver de forma natural. Porque o diabo vai querer enganchar as pessoas a viver dessa forma mesmo. E nós precisamos entender que Deus quer que a gente viva agora por essa vida que já está em nós, irmão. Não pela vida que vivíamos antigamente. Isso é algo que eu vou te dizer uma coisa. Uma das coisas que nos leva a viver a vida, que nos mostra que a gente está vivendo essa vida, é nós tanto desejarmos compreender o que Deus tem para nós, quanto não querermos de maneira nenhuma ficar só para nós mesmos. Amém. Se eu fizesse uma pergunta, para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Não, eu também. Para quantas pessoas você falou? Pastor, olha, é o seguinte, é porque eu vivo tão ocupado. E essa vida que está dentro de você é a vida de Jesus. Amém. Você acha que Jesus passaria a semana todinha sem falar nada do Pai para ninguém? Não. Eu não acredito. Eu acredito que ele falaria, irmão. Pelo menos para uma pessoa. E se Jesus trabalhasse, ele falaria no trabalho.
Jesus estivesse pescando lá na beira do açude, quando chegasse outra pessoa para pescar, puxasse conversa com ele, ele falaria do Pai. Se ele estivesse lá jogando futebol e daqui a pouco ele fosse tomar água e daqui a pouco todo mundo lá, meu irmão, se desse brecha ele falaria do Pai. Ele estivesse na fila do banco esperando, 12 pessoas na frente dele, aquele caixa mais lento da Caixa Econômica lá. Ele lá, isso é uma demora da poxa Maria. Meu Deus do céu, eu acho que eu vou deixar para vir outra hora. Demora, essa mulher, eu acho que ela está engessada. Eu não acho que ele ficaria dizendo isso. Eu acho que ele procuraria uma brechinha para falar do Pai para uma pessoa. Mas às vezes a gente está somente reclamando, não falando de Deus para ninguém. Mas vamos lá. Vamos para cá. Porque eu vou te dizer uma coisa. Quer ver sua vida funcionar, coloque ela à disposição do Pai. Você está comigo aqui? É verdade, querido. Eu não estou falando que você vai deixar de fazer o que você faz. De trabalhar, de negociar, de comprar, de vender. Não estou falando nada disso. Estou falando que nessas coisas você pode a cada dia encontrar oportunidade. Não é ser inconveniente. Você está comigo aqui? Porque eu sei que vai ter pessoas que você vai se relacionar rápido, uma coisa ou outra, não vai dar nem tempo. Mas vão ter pessoas que elas vão abrir brecha, irmão. Pastor, como é que essas pessoas vão abrir brecha? Reclamando da vida. Eu sei que a coisa mais difícil do mundo é a gente encontrar hoje uma pessoa reclamando da vida. Mas quando a gente encontrar, a gente vai ter a oportunidade de falar para ela, irmão. 3 amém, 2 aleluia. Mas já vamos embora, tá começando o negócio. Meu Deus, deixa eu me ver aqui. Romanos capítulo 8. Aleluia. Versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Deixa eu pegar aqui uma... Pronto. Eu quero ler aqui em 2 versões. E a gente vai partir daqui hoje, tá bom? Mas a gente ainda vai se mover com Deus aqui essa noite. Então vai criando uma expectativa no teu coração aí. Glória a Deus. É bem interessante porque eu tenho 2 versões aqui e outra naquela que a gente consegue decorar, não é? A que a gente consegue decorar é aquela que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem tem essa versão aqui? Pronto, a irmã Leni, né? Ele diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nessa versão que eu estou com ela aqui diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas a fim de beneficiar os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Eu acredito que a gente já ouviu isso, já falou aqui. Deus tem um plano para a nossa vida. Você está comigo aqui? Que começou a andar desde o dia que a gente recebeu Jesus. Quando a gente confessa Jesus, Deus, é como que Deus ativa o plano que Ele tem para a nossa vida. Só que quando Ele ativa o plano, colocando o Espírito Santo dentro de nós, para que a gente possa compreender de fato o plano que Deus tem para a nossa vida, para que a gente possa cumpri-lo aqui nessa terra. Por quê? Porque nós sabemos que até conhecer Jesus, cada um de nós, eu acredito que a gente nunca perguntou: Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? O que é que o Senhor quer que eu faça? Para que eu estou nesse mundo? Qual é o propósito disso? Será que eu só vim para o mundo? Eu sei que teve pessoas aqui, não é que diz que algum tempo da sua vida disse: rapaz, parece que eu só vim para o mundo para sofrer, né? Parece que eu só vim para o mundo para pagar a conta. Rapaz, parece que eu só vim para o mundo para levar lapada na vida. Na verdade, uma boa parte das pessoas, né, tem gente que tem esse pensamento ou cresce preso por esse pensamento, né? Porque não entendeu ainda que quando nós entramos nessa terra, Deus, Ele tinha um plano separado para nós mesmos. Na maioria das vezes, enquanto a gente andou somente segundo a nossa vontade, se não me engano é Isaías, né, que diz que quando as pessoas decidiram andar
segundo os seus próprios pensamentos, andaram para trás e não para frente. Você está comigo aqui? Eu mesmo, pronto, eu estou dizendo eu. Quando eu fui casar, quando eu fui me juntar com Márcia, né, que a gente só casou depois que a gente conheceu Jesus, eu nem perguntei, Senhor, será que é da sua vontade que eu faça uma aliança com essa menina, com essa moça, com essa mulher, né? Não. Rapaz, gostei, bateu na química, olhei, estava bom, diga é essa mesmo. Pronto. Você está comigo aqui? Nós sabemos que já tem casos, né, onde as pessoas elas se consagram a Deus, elas buscam direção, elas pegam sensibilidade e elas entram naquilo. Você está comigo aqui? Eu sei que pronto, eu fico pensando, né, no meu caso, não é porque a gente começou errado que a coisa vai ficar ruim e terminar pior. Porque a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o começo. E o nosso está melhorando. Você está comigo aqui? Mas por quê? Porque a gente conheceu Jesus e que começou a decidir, buscar o plano dele para andar nele. Porque senão nós nem estaríamos mais. Você está comigo? Por quê? Porque os empecilhos vão acontecendo, irmão. As broncas vão acontecendo. E nós precisamos entender que um casal pode estar em Cristo, não buscar conhecer o propósito de Deus e viver uma vida totalmente turbulenta, mesmo estando dentro de uma igreja. É por isso que há necessidade de compreender o propósito de Deus. Aleluia. Então preste bem atenção nisso aqui, né? Ele continua dizendo, no versículo 29, portanto, ou porquanto, aqueles que antecipadamente conheceu, diga, Deus já me conhecia. Não, irmão, Deus já te conhecia, faz tempo. Você está comigo aqui? Não tem ninguém aqui que consiga esconder um defeito, uma falha, uma deficiência de Deus, não. E quando ele comprou com defeito mesmo. Ele é perito em comprar negócio com defeito para consertar. Amém? Porque ele sabe para o que ele criou, estava sendo usado errado, estava quebrado, ele disse, mas eu sei para que funciona isso aí, eu vou comprar. É quanto? Botou o preço mais alto. Ele disse, eu compro. Você está comigo aqui? Uma vez eu ouvi uma história de um camarada, de um famoso aí, que ele disse que foi para um leilão, na casa de outro famoso. Eu disse que o camarada começou a dizer, nessa peça, 30 mil, ele disse, o outro de lado dele dando corda, faz teu nome, ele disse 32. Aí o outro cara disse 35, o outro disse, faz teu nome, ele disse 40. Aí o outro 43, o outro, faz teu nome, ele disse 50. E pensando, se o cara não botar outro lance, agora eu vou ter que trabalhar um monte de tempo. Porque quanto mais o cara aumentava o preço, mais ele queria fazer o nome dele. Aí deixa eu te dizer uma coisa, irmão, o diabo botou o mais alto preço para nós. Você está comigo aqui? Não pode ser qualquer coisa para comprar eles, tem que ser um perfeito, ele disse, eu dou. Amém? E a gente precisa entender isso. Continuando, vamos lá. Pois aqueles que antes e ainda comprou quebrado, olha para aí. Quem compra algo quebrado aqui? O cara vai na loja e diz, tem essa esteve aí, é Rifugo, queimou tudo, a pessoa, eu vou comprar essa daqui queimada. Ninguém, meu irmão. Você está comigo aqui? Mas quando foi com a gente, o pessoal dizia, esse aí não vale nada, vou comprar esse também aí. Não, esse aí, misericórdia. Quero esse também, bota aqui no carrinho. Tem um povo que vai olhar a Shein e enche o carrinho, mas não compra nada. Mas Deus não encheu o carrinho e ficou sem comprar não, tá certo? Ele pegou tudo. Aí ele diz assim, pois aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho. Essa palavra predestinação, ela tem um pouco de divergência, não é, no meio doutrinário, porque tem pessoas que pregam a doutrina da predestinação. O que é isso, pastor? É que tem pessoas que pregam que se você é um predestinado a ir para o céu, você pode viver a vida todinha na gandaia. Aos 44, Deus te salva para te levar. E a Bíblia não diz isso. Você está comigo aqui? Porque existe uma predestinação em Cristo. Se você estudar essa palavra predestinação, você vai ver que é avisar o destino antecipado. É predestinar. Mas o nosso destino, irmão, ele começa para Deus em Cristo. Destinados ao inferno nós já estávamos desde quando Adão pecou. Você está comigo aqui? Mas Jesus veio mudar a nossa rota, querido. Mas Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Aleluia. Você está comigo aqui? Deus quer que a gente pareça com Jesus, irmão. Não é na túnica, não é no cabelo, não é na barba, é nas atitudes, irmão. Na maneira que ele viveu.
na comunhão que ele tinha com o Pai, na autoridade que ele tinha, irmão. Aleluia. Continuando. Aí ele diz, né? A fim de que esse ele é seu filho, tá bom? A fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Uma vez Jesus foi unigênito, mas ao ressuscitar passou a ser o primogênito. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Você está comigo aqui? Aí ele diz assim, né? A que conclusão chegaremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Às vezes as pessoas só pegam esse texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas às vezes elas usam esse texto somente para uma parte da sua vida, sem fazer a dela. Você está comigo aqui? E Deus quer operar a nosso favor, a favor de todos nós aqui, irmão. Só que nós precisamos entender que nós nascemos com um propósito e devemos compreender ele para andar nele. Porque senão nós vamos viver somente seduzidos pelas coisas aqui da terra, irmão. Eu queria ler na versão a mensagem, né? Ela é uma versão metafórica, ela faz uma metáfora que é bem interessante, porque diz assim, vê. Versículo 28, né? Pode ter certeza que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do seu filho. Pois o filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele, vemos a vida humana na sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome, e em seguida ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essa pessoa até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Você está comigo aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, nessa versão aqui dá-se a entender, né? Que Deus vai nos moldando para que Ele possa implantar em nós os mesmos padrões da vida de Jesus. E quando Ele começa, Ele fica conosco até concluir. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo estará conosco todos os dias. O papel do Espírito Santo é nos aperfeiçoar, é nos dar entendimento, é nos lembrar, é nos consolar, é nos guiar. Para quê? Para que os padrões da vida de Jesus sejam vividos por nós agora. Porque é a vida dele que está em nós. Só que nós precisamos a cada dia desejar isso, irmão. Porque se nós tivermos um momento de culto somente como um momento natural, aquele momento bom no domingo que a gente toma banho, fica elegante, vai para a igreja, ouve uma boa palavra, ou escuta uma boa música, terminou, vai comer um hambúrguer, vai comer uma pizza, faz um lanche na cantina, conversa com os irmãos, volta para casa, e algumas vezes já esquecido do que recebeu, essa vida nunca vai poder ser vivenciada por nós, irmão. E isso faz com que nós vivamos uma vida infrutífera. Quando as pressões chegam, quando os obstáculos se levantam, quando a afronta vem, quando a injustiça aparece, nós andamos como anda todo mundo. E nós não fomos chamados para viver dessa forma. Fomos chamados para viver uma vida poderosa. Você está comigo aqui? Aonde a nossa paz não é roubada facilmente, nossa alegria não é roubada facilmente, nossa permanência naquilo que a palavra diz não é parada por qualquer coisa. O negócio é que nós precisamos entender isso, porque quando isso é entendido, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, a gente tem mais motivo para se levantar rendendo graças do que se levantar reclamando. A gente tem mais motivo para se alegrar do que para ficar para baixo, irmão. O que nós precisamos é pegar essas verdades e de fazer com que elas se movam dentro de nós, porque somos nós quem decidimos, querido. Você está comigo aqui, irmão? E nós precisamos a cada dia entender essa verdade. Se a gente for para a Bíblia, você vai ver que a vida de toda pessoa, irmão, que decidiu viver com Jesus, foi uma vida de pressão mesmo, irmão. Mas não era mais de pressões que paravam eles, nem entristeciam eles não, querido. Nós sabemos que o mundo é assim, está tudo bom, está tudo certo, fazer o quê? Se Deus quer assim, quem sou eu para dizer alguma coisa? A pessoa pode estar na miséria. Em Cristo não, irmão.
Em Cristo a gente vai entender, rapaz, isso não é a vontade de Deus, eu vou compreender a vontade de Deus, vou sair dessa e vou trazer mais um bocado comigo. Porque é para isso que a gente foi comprado de volta, irmão. Não foi somente para a gente dizer, não, eu já sou salvo, obrigado, aleluia, eu vou para a minha igrejinha, assisto meu cultinho, mas está bom demais, não quero nem muita coisa não. Não, isso aí é um pensamento errado, querido. Deus nos comprou, irmão, para fazer com que as pessoas possam ver Cristo em nós, a esperança da glória, querido. E isso é em todo sentido, porque às vezes as pessoas pensam que é somente na manifestação do poder. Não, na verdade eu posso te dizer uma coisa, tem muita gente, irmão, que manifesta o poder e naquele dia do Senhor nem vai subir com o Senhor, irmão. Você está comigo aqui? Mas nós precisamos entender que sem o poder também fica somente pela metade do negócio. É necessário andar no poder, é para todo crente. Diga, o poder é para mim também. É para mim também, para você, irmão. Na verdade, Deus quer que você ore pelos doentes e eles fiquem curados. Quer que você chegue diante dos demônios e os demônios digam, rapaz, eu sei quem é você. Posso ficar mais aqui não, né? Pode não, vai-te embora, em nome de Jesus. E ele tem que sair, querido. Você entende o que eu estou falando? Mas também o Senhor quer que quando você seja afrontado, você diga, vou mostrar o outro lado da moeda. Vou orar por quem me afrontou. Você está comigo aqui? E isso é algo que nós precisamos a cada dia entender, porque senão a gente vive como todo mundo. E nós não fomos chamados para viver como todo mundo. Mas para isso é necessário nós desejarmos compreender o propósito. E para compreender o propósito é necessário ter comunhão para ouvir Deus. Você está comigo aqui? Irmãos, olha, eu queria, quando eu cheguei, esse livro me veio ao coração. Estava na minha sala, já li ele. Uma vez e meia quase. E preste bem atenção nisso aqui, isso é bem interessante. Ele diz assim, isso aqui esse livro é uma indicação de leitura para você. Eu acredito que todo crente deveria ter esse livro aqui, Planos, Propósitos e Práticas. Esse livro aqui mostra que Deus nos chamou com um propósito, que nós precisamos entender que existe um plano para colocar esse propósito em ação e como praticá-lo. Porque nós precisamos entender, a gente vinha conversando com o pastor Sivaldo ontem, a gente esteve lá, né? Eu digo, rapaz, é bem interessante que a gente já ouviu. Tem pessoas que elas recebem palavras de Deus, Deus fala com elas no seu espírito, né? No momento de mover, Deus libera palavras. E muitas pessoas elas têm dificuldade de pegar a palavra e permanecer firme até o cumprimento dela. Porque as pessoas pensam que Deus vai falar uma coisa num dia e vai cumprir no outro. Nem sempre é assim. Eu acredito que quase nunca é assim. Você está comigo aqui? Mas a maior dificuldade das pessoas verem o que Deus diz para elas se cumprindo é no período da permanência daquilo que Deus falou para elas. Porque o diabo vai levantar situações, ela ainda não sabe de tudo. Vai precisar ir compreendendo cada passo que ela precisa dar para chegar até lá. Os obstáculos vão se levantar. Você está comigo aqui? E ela precisa estar disposta por crer naquilo que Deus falou. Tem certeza, foi Deus que falou. Então, se eu não sair da rota, eu vou chegar lá, meu irmão. Não importa o que se levante no meio do caminho, eu vou chegar lá. Você está comigo aqui? Quando Jesus disse, passamos para outra margem, não foi o vento nem a tempestade que parou ele não, irmão. Nesse dia eu estava ouvindo um pregador, ele disse, olha, Jesus estava dormindo, não era no almofado, estava dormindo na palavra que ele disse antes de sair. Passemos para o outro lado. Os discípulos ouviram, mas não entenderam. No meio, quando se levantou, os discípulos não disseram, a gente vai chegar do outro lado, não importa a tempestade, não importa. Não. Eles correram para Jesus, a gente vai morrer, o senhor não vai fazer nada não. E Jesus não escutaram o que eu disse, não, a gente vai chegar do outro lado. Você está comigo aqui? Mas isso não quer dizer que não se levantou um obstáculo, irmão. Então, se no primeiro obstáculo você para, eu já sei que você vai, o diabo já sabe onde é que vai parar você. Porque ele vai fazer de tudo, irmão. O diabo não quer que a gente desfrute e revele quem está em nós e vai se opor em todas as áreas. Dentro de casa, no trabalho, nas finanças, botando sintoma. Você está comigo aqui? O diabo vai dizer que você está doente sem você estar com nada. E vai convencer você, eu estou doente. Tem gente que ainda acredita num mentiroso desse.
Você entende o que eu estou falando? Deus nos deu tudo já, e o diabo diz, você não vai ter nada. Vem para aí. Em quem você vai acreditar, né? Eis a questão, mas vamos lá. Aí, preste bem atenção nisso. Quando conversei com esse homem, ele está falando de um pastor aqui. Vamos botar o pastor, né? Para não ficar de fora. Quando conversei com esse pastor, sua congregação estava com 1,3 no número de membros que tinha inicialmente. O que devo fazer? Ele me perguntou. Respondi: não sei qual o plano Deus tem para você. Fique a sós com ele e descubra. Ele disse: não tenho tempo. Fico muito ocupado. Nesse caso dele aqui, pastoreando, né? Outros podem ser trabalhando. Outros podem ser se distraindo. Dependendo de quem seja. Você está comigo aqui? Preste bem atenção nisso aí, pelo amor de Deus. Aí ele disse: querido amigo, se você está muito ocupado para esperar em Deus e descobrir o plano dele, tudo que você fizer na vida poderá ser em vão. Então, o que falará para Deus quando se apresentar diante dele na eternidade? Ele não perguntará sobre as coisas que você fez segundo as suas próprias ideias e planos. Ele vai querer saber o que você fez quanto ao plano dele para a sua vida. Meu Deus do céu. Diga, é forte. É forte. Há poucos anos fui a um encontro chamado Troca de Ideias. Para essa reunião foram convidados ministros de várias igrejas e denominações de país. No encontro, alguns daqueles ministros me perguntaram: irmão Reagan, qual é o segredo do sucesso? Um ministro disse: quando o vi pela primeira vez, ninguém nunca tinha ouvido falar o seu nome. O senhor pregava em igrejas pequenas e de vez em quando em um templo grande. Mas então, de repente, tornou-se não apenas uma figura nacional, mas também, em questão de poucos anos, uma figura internacional. Contudo, como tudo isso aconteceu? Qual é o segredo do seu sucesso? Preste bem atenção. Respondi: o único segredo do sucesso que conheço é seguir a palavra de Deus, orar e ouvir o Espírito Santo. Simplesmente ouço o que o Espírito de Deus tem a dizer e obedeço-lhe. Na verdade, tudo o que faço hoje é resultado de crer na palavra, orar em línguas e ser obediente àquilo que Deus me manda fazer. Diga, não tem segredo. Diga, é crer na palavra, orar em outras línguas e obedecer o que Deus manda. Vê mesmo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aqui não é somente para um grande homem de Deus, para um médio ou para um pequeno homem de Deus. É para todo crente, irmão. Porque na verdade nós sabemos, né, que tem momentos da nossa vida que a gente quer obedecer somente àquilo que a gente quer. E isso faz com que a vida que Deus tem para nós desenvolvermos fique paralisada, atrofiada, infrutífera. A gente até pode ser bem sucedido em coisas, mas será que isso está dentro do plano de Deus? Ou é somente a sua ideia? Você está comigo aqui? Vão ter pessoas que vão ser bem sucedidas na vida, irmão. Na verdade, tem muitos ímpios mais bem sucedidos do que crentes. Você está comigo aqui? Porque são pessoas que estudaram, que se prepararam, que ralaram, que perseveraram. Aleluia! E essas coisas o crente também precisa fazer. Mas o crente tem um diferencial que é Deus dando a direção para ele. Se ele conseguir ouvir essa direção, eu posso te dizer uma coisa: não, nenhum ímpio vai ganhar para o crente, não, irmão. O negócio aqui tem algumas coisas que nós, né, ainda não fazemos. Primeira delas é crer na palavra. Porque quando cremos na palavra, irmão, o nosso comportamento muda. Não, diga, crer na palavra mudará o meu comportamento. Irmãos, muda o comportamento, irmão. Você está comigo aqui? Quando eu falo comportamento, é no sentido geral mesmo. É no sentido como eu me comporto nos ambientes, como aquilo que sai da minha boca, como eu ajo diante dos obstáculos e das dificuldades que se levantam. Porque independente de qualquer coisa, eu creio na palavra, querido.
Se eu não creio, a situação ela vai controlar a minha vida mesmo. Porque são coisas que eu vou estar vendo e vou estar sentindo, ou vou estar influenciado. Você está comigo aqui? E nós precisamos entender, irmão. Ontem eu vi um vídeo bem interessante, das pessoas mostrando como a influência faz com que uma pessoa diga que uma coisa errada é certa. E aí, o vídeo era bem assim. Era numa sala de aula de uma faculdade, e alguns alunos se atrasaram, e a professora chegou primeiro e disse: olha pessoal, é o seguinte, e com essa pasta aqui? Ao pessoal verde, ela disse: pronto, a partir de agora essa pasta é vermelha. E a todos aqui que eu perguntarem, vocês vão dizer que essa pasta aqui é vermelha, tá bom? Tá bom. Aí beleza, continuou dando aula, daqui a pouco chegou um aluno que chegava atrasado. Ela disse: eu queria falar com vocês, saber da opinião de vocês e tal. Daqui a pouco veio e disse: eu queria citar alguma coisa aqui. Essa pasta, que cor é essa pasta? Aí o aluno disse: vermelha. A pasta era verde. Aí perguntou a outra: e você? Vermelha. E você? Vermelha. Perguntou em 5 pessoas. Aí depois perguntou ao que chegou atrasado: qual é a cor dessa placa? Dessa pasta? Ele olhou assim e viu que era verde. Mas ele disse: vermelha. Vermelha? Você não está vendo que essa pasta é verde? Ele disse: eu vi que era verde. Mas eu pensei que era uma pegadinha. Ela disse: não, não é uma pegadinha. Eu estou mostrando para a classe como é possível persuadir uma pessoa para dizer que uma coisa errada é certa no meio de uma multidão. E eu parei para pensar naquilo. Por quê? Porque deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O diabo tenta colocar em nós algo, né, para roubar a verdade da palavra. E tenta nos convencer, nos persuadindo de forma sutil, né, através de pessoas que não sabem, a viver uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Às vezes é dentro de casa, às vezes é no trabalho, às vezes é no momento de lazer, às vezes é no ciclo de amizade. E se nós não estivermos firmados naquilo que cremos, nós vamos ser levados com a maioria para concordar, irmão. E o que vai nos fazer a cada dia andar na contramão dos sentimentos, da sociedade, da opinião dos outros, é nós crermos na palavra, querido. Você está comigo aqui? E eu posso te garantir, irmão, não existe outra forma de crer, a não ser ouvindo de novo, irmão. Não é uma coisa que eu ouço aqui e abandono tudo que me influencia para a palavra e só volto para a influência no domingo à noite, na quarta à noite, na quinta à noite, na terça à noite. Não, querido. É uma coisa que eu ouço hoje, amanhã eu vou ter que ruminar aquilo que eu ouvi, eu vou ouvir mais alguma coisa, vou pegar outra coisa dali, vou ler uma coisa daqui, vou conversar outra coisa dali, porque eu quero fazer com que essa verdade, ela fique estabelecida na minha vida, porque vai ter momento, meu irmão, que a amizade não vai poder fazer nada, dinheiro não vai poder fazer nada, mas se eu crer na palavra, a parada vai estar resolvida, querido. Você está comigo aqui, irmão? E nós precisamos nos impregnar disso, porque senão vamos viver uma vida superficial, irmão. Qualquer coisa que vem, bota eu para baixo, ou bota eu para cima, ou bota eu do lado. Não, querido, nós precisamos ficar enraizados na palavra, irmão. Porque existe um poder para operar em nós, querido. Senão a gente vai viver uma vida dúbia, uma vida levada pelos ventos das situações. Você está comigo aqui, querido? Mas é isso que a gente precisa entender, é que isso não é uma coisa de um culto. Hoje você está sendo animado para pelo menos viver aquilo que você já sabe. Trazer a sua memória, falar com você mesmo. Porque senão a gente vai viver somente na empolgação. Tem uma raiva para ver se dá vontade de vir para a igreja? Não, se decepcione com qualquer coisa para ver se dá vontade de tu vir. Só em tu. Você está comigo aqui, irmão? Porque senão tem pessoas que a primeira coisa, é o primeiro lugar, eu acredito. Primeiro lugar, pronto. Teve uma raiva, vou para a igreja não. Estou estressado. Não, para a igreja não, estou com raiva. Eu acredito, irmão, eu sei que nós não estamos andando nesse nível todo de poder. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja é para ser um ambiente onde disser assim: rapaz, eu não vou hoje não, que eu estou doente, os outros não podem andar não, pode, a gente te carrega, que nem aqueles 4 amigos, vamos lá, porque a gente vai voltar bom. Você está comigo aqui? Não é aquele negócio que, rapaz, eu estou meio assim, sabe, com aquela enxaqueca, sei lá, vou para a igreja hoje não. Pronto, as pessoas não creem que é um poder no ajuntamento da igreja. Porque quando creem, meu irmão, vem só os cacos para o Senhor colar e a pessoa voltar inteira.
Mas diga, é quando crê. É quando crê, irmão. E nós não somos contra, né? Médicos, não somos contra retomar remédio, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou querendo te dizer com a ajuda do Espírito Santo essa noite é que há um poder na igreja, irmão. Que quando a igreja entende o seu propósito, Deus consegue se mover para trazer clareza para cada dia, cada um entender o seu papel, vamos dizer assim, individual dentro do corpo mesmo, irmão. Porque senão a gente vai ficar naquela, não é? De que, Senhor, eu queria tanto que o Senhor fizesse isso. E o Senhor vai dizer, rapaz, olha, é só você crer na palavra, orar em outras línguas e ficar atento ao que eu vou te dizer. Porque aquilo que eu te disser vai fazer a coisa acontecer. Você está comigo aqui? Eu estava ouvindo nesses dias o Luciano Subirá, ele falando a respeito de declarar a palavra. E ele disse, meu irmão, olha, todas as pessoas que declararam a palavra eram somente repetindo o que Deus disse. Vê, declarar a palavra, repetir o que Deus disse. O que é que você acha que Deus diria essa situação? Então pegue a Bíblia e diga, situação, ouça a palavra de Deus, está escrito. E olha, ontem caiu uma ficha em mim, pela uma coisa que eu ouvi. Um camarada disse, de acordo com o que está escrito. Você ainda não entendeu, vou dizer de novo. Ele disse, eu estou de acordo com o que está escrito, por isso que eu falo isso. Ele não disse, esse negócio aqui é meio difícil, eu não estou muito de acordo não, mas eu vou dizer, funciona mais não. Porque você precisa dizer por estar de acordo. Eu concordo com isso aqui, por isso que eu digo isso. Por isso que eu ajo assim. Por isso que eu vivo assim. Você está comigo aqui? Porque a gente não pode ficar, irmão, somente com as nossas próprias forças. Não, depois eu converso com Deus, deixa eu resolver logo. Depois eu converso com Deus, deixa eu resolver. Não é assim não. É dizendo, Senhor, o que é que eu faço aqui? Ele diz, dê esse passo. Opa, obrigado, Senhor. E agora? Estou ouvindo ainda não, então tem que ir para mais oração. E agora? Ouvi ainda não, tem que orar mais um pouquinho. E agora? Ouvi ainda não, tem que orar mais um pouquinho. Entendi, obrigado, Senhor. Então, vou botar isso aqui para ajeitar. Você está comigo aqui? Não é uma coisa que eu digo, Senhor, quem cala consente, então eu vou fazer do jeito que eu quero mesmo. Não, meu irmão, tem muita gente assim em Deus, que não quer saber o que Deus tem para a vida dela, ela quer fazer. Se der errado, ela vai dizer, Senhor, olha, eu ia ajeitar esse negócio aqui, mas quebrou-se tudo de uma vez só, o que é que o Senhor pode fazer aqui? Aí ele vai dizer, eu posso fazer nada, eu queria te ensinar a não quebrar, mas já que tu quebrou, agora vai me ouvir ou vai quebrar o resto? Você está comigo aqui? E a gente precisa ter esse desejo, porque senão, como vamos cumprir o propósito de Deus? Será que é somente querendo ouvir algumas coisas que nos impulsionam a viver uma vida solitária? Não existe cavaleiro solitário no reino de Deus, irmão. Até Jesus, quando voltar, vai vir num cavalo branco e um monte de gente montada nos cavalos também atrás dele. Você entende o que eu estou falando? Não é só, diga, não é só. É em parceria com o Senhor, irmão. E a cada dia ajustado, né, como aquele membro do corpo ajustado pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras que faz o seu próprio aumento. O negócio é que nós precisamos entender uma coisa. Dentro disso que a gente viu, a primeira coisa é crer na palavra, mas é também orar em outras línguas. Rapaz, eu queria falar muito hoje a respeito da importância de orar em outras línguas aqui. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós entendermos isso, nenhum pregador vai precisar dizer, ora um pouquinho em outras línguas aí, porque você já vai estar orando. E orar em outras línguas não é uma coisa simples, é uma coisa poderosa. É o que gera, irmão, o poder dentro de nós, é o que ativa a sensibilidade. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, experimenta ter uma semana toda intensa, de um tempo orando em outras línguas, para você ver. Você dizer, rapaz, essa semana, todo dia, 20 minutos. Começa com 20 minutos, 10 minutos. Esse horário aqui é 20 minutos, todo dia. Vou botar no modo avião, celular, para ninguém me incomodar. Nessa hora eu não quero ver mensagem de WhatsApp, não quero saber a notícia de ninguém do Instagram. Eu quero compreender o propósito que Deus tem para a minha vida aqui. Aí amanhã de novo. Eu vou te dizer uma coisa, querido. Chega um momento que você vai estar lá naqueles 20 minutos. E daqui a pouco aqueles 20 minutos começa a pedir marcha para 30.
Tá, agora tem que botar uma marchazinha aí para tu correr mais um pouquinho. Você está comigo aqui? Daqui a pouco você vai estar orando em outras línguas e Deus vai estar te dando sabedoria para você saber lidar com determinada situação. Vai estar te dando direção para você saber o próximo passo que você deve dar. Vai estar te orientando a fazer a coisa na hora certa, da maneira certa. Vai estar te dizendo até o que você deve falar. E mesmo que você diga, mas se eu disser isso vai machucar o povo. Ele diga que eu sou que me responsabilizo, rapaz. Você está comigo aqui? A pessoa vai começar a deixar de ser receioso naquilo que ela vai falar, seja em qualquer ambiente, irmão. O negócio é que uma boa parte dos filhos de Deus não oram, irmão. Ora no culto de oração. Mas eu estou falando orar. Você, pastor, eu não tenho, pronto. Quantos minutos você gasta do seu serviço para casa? Ou de casa para o serviço? Pastor, eu gasto 25 minutos. Ao invés de reclamando do sol quente, ou reclamando da chuva, ou reclamando do frio, ou reclamando do vento, vá orando em outras línguas. Você está comigo aqui? É bem interessante. Quando a gente foi para outra conferência em Campinas, a esposa do Reagan Jr., né? Ela disse, olha, eu adquiri um hábito. Da hora que eu levanto, até a hora que eu vou tomar café, ela disse, eu levanto, faço alguns exercícios, vou tomar o meu banho. Quando eu sento na mesa para tomar café, eu já tenho intercedido por toda a minha família. Porque eu não paro de orar. Vem mesmo. Você está comigo aqui? Porque eu não sei se você sabe. Para orar, né? A gente usa a boca. Revelação poderosa para você essa noite. Para orar a gente usa a boca. Isso quer dizer o quê? É que você pode orar com as mãos ocupadas. A não ser que você queira orar assim. Aí vai ter coisa que você não pode ficar para não correr o risco de cair e quebrar, não é? Mas a gente ora com a boca, querido. Eu posso orar andando. Vem mesmo. Eu posso orar arrumando as coisas. Vou fazer assim para não derramar. Mas o que acontece? Eu posso orar usando as mãos. Porque eu oro com a boca. Dependendo da intensidade que eu tenho nisso, é claro que quando a gente está num ambiente fechado de igreja, né? A gente pode orar com os olhos fechados. Mas vão ter momentos que a gente vai precisar orar com o olho aberto. Você está comigo aqui? Irmãos, prestem bem atenção nisso. Uma vez eu fui para a Rua com Márcia no sábado. E quando chegou no sábado, eu ia num determinado ambiente, por um lado. E ela disse, eu vou na feira. Tá bom. Quando eu cheguei lá no ambiente que eu estava, quando eu ia, estava fechado. Eu voltei, fiquei ali um marco zero. Eu digo, meu Deus. Andei até o meio, naquele beco que só catinga xixi, não tem? Pronto. Cheguei na porta daquele beco, eu digo, meu Deus. Eu vou por aqui, eu vou por aqui. E fiquei pensando, se eu for por aqui e ela vier por lá, a gente vai se perder. Se eu for por aqui e ela vier por aqui, a gente vai se perder. Aí, beleza, eu parei, voltei para a calçada, deixei o povo ficar passando e fiquei lá. Uns 5 minutos. Daqui a pouco vem aquela inclinação. Vou por aqui mesmo. Quando eu dobrei na esquina, lá vem ela. Você está comigo aqui? E eu não coloquei um rastreador nela não, pode perguntar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Às vezes são coisas simples. Não, foi coincidência. Pronto, para você. Mas para mim não foi. Você está comigo aqui? Porque eu fico pensando, digo, meu Deus, até numa coisa simples dessa. Quer dizer que se for para tomar uma decisão séria, às vezes não vai ser 5 minutos, pode ser 5 dias. Você está comigo aqui? Pode ser 5 meses. E eu sei, uma coisa eu sei. Quem busca, acha. Quem bate, se abre. Você está comigo aqui? Quem pede, recebe. O negócio é que na maioria das vezes, uma boa parte dos filhos de Deus que já são batizados com o Espírito Santo não ora. E quando nós oramos em outras línguas, é como que o gerador de poder é ligado em nós, sem que a gente perceba, irmão. Outra vez, não, acho que foi não sei qual foi a conferência, mas estava para ir para a rua para comprar algumas coisas, para a conferência mesmo. E o que acontece? A gente chegou, ela disse, olha, eu vou para a rua umas 3 horas, comprar umas coisas da conferência. Digo, pronto, eu vou almoçar, descansar um pouquinho, qualquer coisa a gente vai junto, né, nesse dia.
Ela disse, pronto, tudo bem. Só que eu almocei, fui cochilar, ela foi orar. E orou lá uma meia hora, 40 minutos. Quando foi depois ela disse, eu estou indo embora. Eu levantei e tal, a gente foi para a rua. Quando chegou na rua, ela desceu para o lado da rua São Sebastião para comprar naquela rua de enfeites lá as coisas. E eu fui revelar umas fotos lá na Avenida Rio Branco. De repente eu vou encontrar a Márcia lá. E quando eu fui encontrar a Márcia lá, que eu cheguei na frente da igreja da Conceição ali, né? Igreja da Conceição, né? Aquela, da Avenida Rio Branco. Pronto, aí eu liguei, da catedral, pronto. De frente da catedral, por ali. Liguei para ela, né? Para dizer, tu tá onde? Ela disse, alô, alô, e... Alô, misericórdia, foi o quê? Será que alguém pegou o telefone dela? Aí apressei o passo, desci o beco da pequena de Oral e tal. Quando eu cheguei lá na loja, ela disse, rapaz, o pessoal assaltou a loja agora aqui com a gente dentro. Estava ali e eu desse foi pronto. Aí o que acontece? Mas você disse, quando estava na loja comprando as coisas, chegou um pessoal, na hora que ela ia tirar o dinheiro para pagar, em dinheiro, do dinheiro da conferência. E o pessoal chegou, os ladrões entraram, e bora, é um assalto, não sei o quê, vai pegar o negócio do caixa. E aí na bolsa, o que é que tem? Ela sabe que na bolsa tem um bocado de papel. Ela disse, tem um bocado de papel aqui. Aí o cara pegou a bolsa com dinheiro, e olhou, toma, jogou a bolsa de volta. E não roubou o dinheiro dela. E ela disse que ficou lá, naquilo, sendo guardada pelaquela paz. Jogou o celular para dentro das plantas lá, e nem roubou, nem levou o dinheiro, nem levou o celular. E ela não estava lá tremendo, me dá um comprimido, me dá um comprimido. Não, estava lá calma. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, um momento de oração pode trazer um livramento para a nossa vida. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, quantos oram? Não me responda. Mas quantos oram? Quando ele falou aqui, não é? Eu achei interessante isso demais, irmão. Eu li quando eu estava ali. Preste bem atenção nisso. Querido amigo, se você está muito ocupado para esperar em Deus descobrir o plano dele, tudo que você fizer poderá ser em vão.